Muito bem, muito bom dia. Do Rio Grande do Sul para o Brasil e mundo, estamos dando início nesta quinta-feira, dia 22 de... Deixa eu só abaixar aqui. Senão vai dar realimentação aqui. Dia 22 de outubro de 2020, iniciamos mais essa transmissão pelo canal do YouTube, nesta quinta-feira, com um assunto que é de extrema importância do ordenamento jurídico brasileiro, que regulamenta o exercício da advocacia e o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. Inicialmente, convidamos você a se inscrever no canal e acompanhar todas as nossas atividades da ANB pelo Brasil lá fora. Aqui estamos todos, né, doutor Antônio Carlos Jaldi, já estou dando início ao nosso participante de hoje, todos em caráter de voluntariedade, o que é de extrema importância para todos nós, porque desafogamos também as nossas situações dramáticas do lockdown, né? Pois bem, queremos também dizer que nós contamos com a parceria da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, do nosso nobre irmão, doutor Domingos da Paz, do estado de São Paulo, que tem feito um trabalho extraordinário também à frente da sua instituição. E também do Movimento pelo Fim do Exame de Ordem, do Dr. Paulo César Faria, que é o jurídico, né, da ANB, né, que tem praticamente assumido toda essa parte da parte jurídica das demandas judiciais. O jornal O Novo, que não dispensa comentários, do jornalista José Luiz, que também está atuando numa emissora de rádio do Rio Grande do Sul, em especial Novo Hamburgo, que tem um programa na rádio Aurora FM. Do doutor Maurício Rabelo, que também é nosso grande amigo, colega do estado de São Paulo, que tem se debruçado sobre essa matéria do exame de ordem. Queremos saudar também a todos os nossos representantes, presidentes regionais, seus suplentes, a jornalista Regina Vilela, lá do estado do Ceará, que tem sido uma grande protagonista também nesta matéria. E saudar a todos os nossos internautas que sempre nos acompanham, que já estou vendo aqui o doutor Edson Silva Souza, o doutor José Ítalo Bonini, Juliano Santos, doutor Ivan Soares Pereira, nosso grande mestre de Brasília, que tem praticamente assumido a ANB em Brasília por conta das atividades políticas aí da capital federal. O doutor é outra conversa. Doutora Verluce Ferraz, né, doutor Alcênio, isso, né? Então é isso, hoje participa da nossa live o doutor Antônio Carlos Jaldi, como vocês já estão vendo no seu vídeo, nosso presidente da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito do estado do Mato Grosso, né? Terra próspera, de muita produção agrícola e de grandes juristas, né, como o ilustre irmão aí da capital federal, da capital Cuiabá, né, doutor? Cuiabá. Isso. Também está convidada a doutora Leonice Vieira, mas ainda está tratando das replicações de suas atividades profissionais. Pois bem, doutor Antônio Carlos Jaldi, a matéria de hoje é extremamente importante, como vocês já podem ver na barra de rolagem. Tratamos hoje da abstrativização no controle difuso da constitucionalidade e o regulamento do exame de ordem, né, combinado com os atos privativos contidos lá na Constituição Federal do Presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Pois bem, nós temos visto por diversas vezes essa semana, e a semana que passou também, mas principalmente essa semana, notícias brasileiras em tempos de lockdown, são as que nos deixam ainda mais fora do esquadro, doutor Antônio Carlos Jaldi. Como de costume, todos nós sabemos que o lockdown causa prejuízos ainda maiores daqueles que enfrentam problemas, né? E tem muita gente que com esse recolhimento do fica em casa, além de contraírem doenças como pressão alta, obesidade, né, doenças psicossomáticas, psiquiátricas gravíssimas, aqueles que já tinham se agravam e aqueles que não tiveram desenvolver. Então, realmente, nós estamos vivendo épocas
nebulosas em nosso meio ambiente. E na história jurídica brasileira, não se tem notícias das graves e preocupantes ameaças à Constituição Federal e o sistema processualista brasileiro. A sonora implantação da abstrativização no controle difuso da constitucionalidade, nos termos como é proposto, é muito sério, gente, vocês não têm ideia. No âmbito desta tendência, inúmeros casos demonstram tais orientações jurisprudenciais da Corte Suprema. E nesta semana, mais uma vez, a semana passada e essa semana, o ministro Marco Aurélio Mello, nomeado pelo então presidente Fernando Collor de Mello, vem protagonizando e contabilizando manchetes sistemáticas em decisões extremamente polêmicas na soltura de um e outros chefes do tráfico de entorpecente e membros de facções criminosas. Entretanto, segundo a pauta que nos foi apresentada hoje pelo jornalista responsável por essa edição, o doutor Antônio Carlos, nós trazemos para cá, nesse debate, o voto condutor do ministro Marco Aurélio de Mello, no RE 603-583, que trata da constitucionalidade do exame de ordem. Além das diversas contradições jurídicas apresentadas e emprestadas em seu voto, que vamos dar relevo agora em nosso debate, é o fato inusitado que ele atribui credibilidade no título inusitado. Aqui estamos aí com o Dr. Paulo César. Me permita apenas fazer a adição do Dr. Paulo César. Bom dia, doutor Paulo. Que honra tê-lo aqui conosco também. Fez boa viagem? Tudo bem, doutor Carlos? Estão me ouvindo bem? Muito bem. Fez boa viagem de Espírito Santo para Goiás? Fez. Tá muito bem. Bastante cansativo. Doutor, nós estamos ingressando num tema que é de extrema importância e eu sei que o doutor, como mestre do direito também, de qualidade jurídica inquestionável, né? Nós não precisamos aqui dizer da sua veia de direita e do seu brilho jurídico, porque isso é dispensado dado os seus trabalhos já publicados, ajuizados, enfim, em todos os foros do país. Nós estamos tratando da abstrativização no controle difuso da constitucionalidade, doutor Paulo, utilizado na Suprema Corte do Supremo Tribunal Federal e em alguns casos no STJ. E aqui nós estamos trazendo uma parte do voto do ministro Marco Aurélio, daquele RE 603-583, que nós queremos emprestar um pouco de relevo a essa matéria e gostaríamos muito a sua opinião a respeito desse ambiente e também do Dr. Antônio Carlos. No voto condutor daquele RE, disse o ministro em algum trecho, em outras palavras, a questão suscitada é o seguinte: poderia o legislador atribuir à Ordem dos Advogados do Brasil a prerrogativa de disciplinar a realização do exame para o ingresso da advocacia de maneira sucinta? Ele pergunta. E ele mesmo responde, não cabe interpretar o mencionado artigo, embora pareça dotado de pouca densidade normativa, de forma solitária, olvidando-se da sistematicidade própria ao ordenamento jurídico. E prossegue ele no voto, com essa consideração, assevero que não há, no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 8.906, uma genuína delegação de poderes legislativos à autarquia corporativa. E o mais incrível, quando ele afirma, a crença de que as condutas adotadas pelo poder público devem estar exaustivamente versadas em lei em sentido formal e material, somente tem contribuído para o desprestígio da atividade legislativa, porquanto se traduz na produção desenfreada de leis, hoje na casa de centenas de milhares. Doutora Leonice, doutor Paulo César Faria, qual a sua leitura que o doutor faz desta interpretação de nossa visão trágica, né? Uma vez que o Supremo Tribunal Federal é o órgão julgador e o Legislativo é um órgão legislador. Onde é que vamos parar com essas tendências, doutor Paulo?
Bom dia, doutora Leonice, bom dia, doutor Antônio Carlos, doutor Carlos, a todos. Primeira coisa, o STF ele não é uma corte para julgar, é uma corte política. Então, essa é a primeira observação a ser feita. Por outro lado, o ministro Marco Aurélio, ele, na realidade, o que os ministros do STF fizeram nesse RE 632853, que é um RE de encomenda, né, feito sob encomenda, tão somente firmar aquele entendimento de que as leis que são feitas nesse país são feitas elas têm dois viés. Um viés para ser cumprido, que é a pessoa normal, e um viés para não ser cumprido, que é aquele que detém o poder. Então, o Supremo Tribunal Federal, hoje, infelizmente, ele deixou de ser uma casa julgadora para ser uma casa política. Diariamente a gente vê isso. Não tem como você dissociar a questão da política com a questão que está sendo enviesada pelo STF atualmente. A primeira observação é que esse claro ativismo judicial do Supremo Tribunal que vem prejudicando a própria governabilidade do país, e agora o próprio Poder Legislativo sentiu na pele essa intervenção velada do STF em questões políticas e legislativas, foi nessa questão do afastamento monocrático daquele senador, o senador que depositou dinheiro literalmente na poupança, né? Então, eu vejo com muito ceticismo essa postura do STF, e essa questão do Marco Aurélio, eu sinceramente, eu não tenho muito a declarar sobre o posicionamento dele, porque dos 11 ali não escapa um, nem para contar a história. Então esse é meu entendimento mais amplo do que seja essa visão do voto aí do ministro Marco Aurélio nessa questão aí sobre a questão posta aí por você. Então, mais ou menos, esse é meu entendimento. Mas é meu entendimento pessoal, tá? Não quero que ninguém siga, é meu entendimento pessoal. Isso, inclusive, se harmoniza com o pensamento de uma grande juíza, né? A doutora Ludmila Lins Grillo, não sei se alguém já assistiu os vídeos dela, né, sobre o tema da abstrativização e o controle difuso da constitucionalidade. Ela é realmente um brilho desta menina no âmbito jurídico, como juíza, como magistrada, de um comportamento reto, né? Dá gosto de ouvir, doutor Paulo, doutor Antônio Carlos e doutora Leonice. Então, antes de prosseguir, doutora Leonice, muito bom dia. Eu quero só dizer aos nobres colegas que a doutora Leonice, eu vi postagem dela às 4h50 da manhã. Essa mulher não dorme, doutora Leonice, bom dia. Seu microfone, doutora. Obrigada, doutor Carlos, obrigada, doutor Antônio Carlos Aldir, doutor Paulo, pelo convite de participar mais uma vez das lives da ANB. É um prazer, sempre. E o que a doutora faz a essa hora acordada, hein? Eu estava trabalhando num recurso, doutor Carlos, do INSS, e eu fico nas plataformas, Facebook, Twitter, e aí eu vou até altas horas, é normal. Perfeito. Pois bem, o doutor Paulo já deu uma exposição muito interessante com relação a esse processo da abstrativização do controle difuso da constitucionalidade, a quem o STF tem sido campeão na interpretação de leis. Eu gostaria de fazer a pergunta para os nobres colegas. Não seria mais fácil 11 alterar a Constituição do que 81 e os 513 deputados? Doutor Antônio Carlos Jaldi. Bom dia, doutores, doutor Carlos, doutor Paulo, doutora Leonice.
Primeiro, peço desculpas pela minha movimentação aqui, que eu não consegui entrar num acordo com a iluminação. Eu vejo a imagem de vocês bastante clara, a minha eu vejo um pouco mais escura, não sei se está tendo uma boa visão minha, embora não tenha muito importante no meu rosto. Mas a gente estava realmente conversando em relação a isso. Eu fico abismado, sabe, em relação a tudo isso que tem acontecendo, em relação ao judiciário e a essa relativização das normas. E eu vejo o seguinte, não precisa mais de ter os deputados e senadores para fazer a uma Constituição e ser os representantes da nossa sociedade, do nosso povo brasileiro. Nós temos 11 experts que vai lá e resolve, escreve o que eles acham que deve ser, e pronto. É a famosa hermenêutica jurídica, que agora a gente tem um outro termo, que é a mutação jurídica, né? Então, você tem lá acordos feitos dentro de uma Constituição, e quando chega à última instância, os nobres doutos ministros vão lá e entendem de uma outra forma, né? Então, eu acho que não precisaria ter o Congresso Nacional para fazer leis, já que nós temos 11, seria até muito mais econômico para o país, né? Então, doutor Antônio, doutor Paulo, dê uma atenção a esse doutor Wilson Bezerra. Olha, veja que ele diz aí, que ele está pedindo o seu contato. Eu acho que seria importante, se o doutor quiser dar o telefone ao vivo, aí pode passar para ele. Ou se não, eu passo para ele depois, não tem problema, né? Depois. Tá, ok. Perfeito. Eu passo para ele depois, caso o doutor possa fazer. Doutor, desculpa, doutor Antônio Carlos, pode prosseguir no seu... Só para finalizar, eu, em 2002, mais ou menos, eu era acadêmico ainda, e tive contato com uma juíza. Eu era muito animado no estudo, ainda dou umas lidas e tal, mas eu estava com a Constituição, eu estava num spa, e estava lendo a Constituição, muito animado, muito empolgado, muito legalista. Ela olhou para mim e perguntou, mas por que você está lendo esse gibi? E eu logo de cara falei, não, doutora, imagina, gibi, isso aqui é o que nos rege. Aí ela falou, o dia que você entrar para o mundo jurídico, você vai me dar razão. E falei, me formei, e hoje eu vejo isso. Eu vejo a insegurança jurídica, sabe, que a gente vive hoje, leis que existem não são cumpridas, né? Ela favorece a determinados grupos, né? E estamos aí. Então, como o doutor diz, não precisaríamos nós de legisladores. O STF resolve tudo. Ok. Doutora Leonice. Bom, complementando a fala do doutor Antônio Carlos Jair, o meu entendimento também, agora eu vou no pessoal particular, meu também, tá? Infelizmente, nós temos uma instituição, o STF, que teria que ser a corte mais respeitada do nosso país, mas ela está com 11 ministros ocupando essas cadeiras, que não está trabalhando pela justiça, e sim pelo bel prazer de suas decisões favoráveis a si. Infelizmente, a Constituição Federal do Brasil, ela foi rasgada, ela foi totalmente desacreditada, e ainda mais se tratando na parte da advocacia no país. Ela está totalmente desacreditada. Tá? Infelizmente, com esses ocupantes que nós temos hoje, doutor Carlos, não é possível esses 11 que estão assentados, ocupando essas cadeiras, que foram sabatinados para ocupar e para lutar e aplicar a Constituição Federal, hoje não é possível isso. Infelizmente. Essa é a minha opinião. Veja, eu quero fazer uma analogia, e eu gostaria que os doutores me acompanhassem
Eu, como estou recolhido aqui no meu canto, a única coisa que ainda me dá um pouco de alegria aqui é poder participar dessas lives e fazer as minhas leituras aqui. E aqui eu quero perguntar aí ao Dr. Paulo, à doutora Leonice e ao Dr. Antônio Carlos Jaldi. Vamos ao seguinte raciocínio. Pelo princípio da simetria das leis, lei que cria, lei que desfaz. Decreto que cria, decreto que desfaz. Emenda que cria, emenda que desfaz. Lei constitucional e lei constitucional. Isso é o princípio da simetria. Isso nós aprendemos lá no direito constitucional e principalmente no âmbito do direito como forma geral. O artigo 84, inciso 4 da Constituição, estabelece que são competências privativas ao presidente da República fazer publicar leis e decretos, bem como regulamento, né, que regulamenta uma norma jurídica que está inserido na Lei 8.906, que está sub júdice, né, nós vamos fazer uma outra live para tratar disso, e nessa lei diz que que o regulamento do exame de ordem é feito pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois bem, se de um lado a OAB entende nas suas colocações que ela vem sistematicamente fazendo, eu não sei de onde que ela tirou isso, de que o decreto 19.408 não foi revogado pelo decreto 11 de 91, eu não sei mais o que é revogação. E nesse particular, se a lei 8.906 encontra no ambiente de sua normatização o aspecto da regulamentação de um dispositivo de lei, que é o artigo 8º, inciso 4º, parágrafo 1º, que diz que compete ao presidente da República, como é possível, né, o ministro Marco Aurélio dizer que isso é uma extrapolação das competências privativas do doutor. Caiu. Aí, doutor Paulo, as suas considerações. Mas eu não entendi, porque cortou tudo. Sério? Até onde que você ouviu? Só o começo. Eu ouvi algumas palavras soltas, não dá para formar um entendimento, não dá para formar o... Então vamos lá de novo. Essa é uma questão de extrema importância para a nossa análise. O artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, estabelece as questões privativas da presidência da República. O artigo 84 tem números clausos ali que são de competência privativa do presidente da República. Entre elas, o inciso 4º, que é aquela de são privativas do presidente da República fazer publicar leis e decretos, bem como regulamentos, nos termos da Constituição Federal. Pois bem, o artigo 8º, inciso 4º, exige o exame de ordem, previsto na Lei 8.906. No parágrafo 1º, estabelece que compete ao presidente da OAB expedir um regulamento. Ora, se compete privativamente ao presidente da República fazer publicar leis e decretos, bem como regulamentos, que regulamento o dispositivo de lei, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil não é o presidente da República, doutor Paulo. Isso não é uma invasão de competência? Doutor Carlos, a gente tem observado tanta coisa de invasão de competência que esse aí é o menor dos problemas. Eu vejo assim, logicamente que é uma invasão de competência. Uma lei jamais poderia atribuir a uma figura privada uma competência que é do presidente da República. Porque é algo indelegável, até porque o presidente da OAB não foi eleito nem para ser presidente da OAB, quiçá para ser gestor de um regulamento. Mas veja bem, doutores, nós já tivemos demonstrações claras e objetivas de que aquela questão que está no artigo 2º da Constituição, que trata
da independência dos poderes não funciona. É um artigo praticamente, é um artigo morto. Por quê? Hoje nós vemos um poder judiciário interferindo no poder executivo, interferindo no poder legislativo. Em contrapartida, não vemos o poder executivo e nem o legislativo interferindo no poder judiciário. Então a gente tem aí um superpoder. É um poder que está sobrepondo ao outro. Que é aí que eu entendo que precisa realmente de ter um equilíbrio de poderes, que não tem. Quando um ministro do STF decide sozinho que o presidente da República não pode nomear um diretor de Polícia Federal, que é uma prerrogativa dele, isso aí torna essa questão do regulamento geral da OAB, feito pelo parágrafo 1º lá do artigo 8º, e que eu entendo que deveria ser ato do presidente da República, porque é uma lei federal, regulamento de uma lei federal. Isso é uma das aberrações que a gente vê nessa questão da lei 906, fora o que a gente já conhece. Então, essa questão eu digo que isso é uma relativização da lei, mas uma relativização que beneficia só certas pessoas. Por quê? São normas criadas, regulamentos criados para poder gerar receita, gerar renda. Não é um regulamento que é feito para poder regular uma lei. O único objetivo desse regulamento, nesse específico da OAB, é gerar receita, principalmente essa questão do exame de ordem. Então, assim, esse ativismo do Poder Judiciário... Oi? Você ia falar alguma coisa? Não, eu estou dizendo, a gente não pode generalizar. Não, tá ouvindo? Tá audível? Sim. Eu estou dizendo, essa questão do poder do poder judiciário, a gente sabe que existem na base, os juízes de piso, de primeiro grau, nós temos verdadeiros primores aí. Né? Isso principalmente se constata isso no âmbito da Suprema Corte. É isso, doutor? Não sei se... Eu não consegui entender porque cortou o áudio. Tá? A sua conexão está um pouco a desejar hoje, doutor Carlos. Pelo que eu entendi que o doutor Carlos disse, é que mas aqui nós temos primorosos juízes, né, que sentenciam de acordo com a lei, né, não fogem do que realmente está escrito, eles não usam da sua hermenêutica, né, para desviar algum tipo de sentença, eles vão ipsilix o que realmente tem que ser. Né? Então, essa foi a colocação do doutor, que não se generalizasse a todo o judiciário. Né? Então, foi isso. Não, com certeza. Com certeza, mas aí é o seguinte, vamos pensar numa coisa que chama quinto constitucional. Por que ocorre isso no âmbito fora da primeira instância? Porque a partir da primeira instância, porque até a primeira instância, só vira juiz, só se torna desembargador, ou se torna ministro, ou do STF ou do STJ, se o cara for concursado, se ele passar por prova de títulos e documentos, de títulos e valores. Agora, no âmbito, quando passa a segunda instância, aí a gente fala dos tribunais, tanto os estaduais quanto os superiores, nós vemos o que eu chamo de aberração jurídica do século, que é o tal do quinto constitucional. Porque esse quinto constitucional, por que hoje nós estamos enfrentando isso? Porque na Constituição de 88 foi inserido esse maldito quinto constitucional, que eu chamo de quinto dos infernos. Por que é um inferno? Porque a OAB coloca quem vai defender os seus interesses lá nos tribunais superiores. Então não adianta o Poder Judiciário da primeira instância fazer a justiça, porque quando chega no tribunal TRF, por exemplo, no Tribunal Regional Federal, nós vemos lá um Cássio Marques da vida defendendo os interesses da OAB. Por quê? Porque ele veio do quinto.
Aí quando chega no STJ, nós vemos um Marcos Belize, que inclusive é membro da Comissão de Exame de Ordem, lá da OAB Nacional, que ele é do 5º Constitucional e é ministro do STJ. Aí nós vemos lá advogados, como Luiz Roberto Barroso, lá no STF, que são oriundos da advocacia. Um Alexandre de Moraes da vida, por exemplo, que é coisa pior que um Alexandre de Moraes, lá no STF. Então, a culpa disso tudo chama-se 5º Constitucional. Por quê? Não adianta o juiz de primeiro grau, e aqui a gente faz vênias ao juiz de primeiro grau, que é o juiz de piso, fazer valer a Constituição, fazer valer o direito constitucional do cidadão. Mas quando passa para a segunda instância, a gente vê que há um corporativismo, que há um protecionismo, que há lobby, que há tudo de ruim que acontece. Então, não me admira o que aconteceu nesses julgamentos aí, que você mencionou, na questão da abstrativização. Eu estou um pouco lento ainda, porque eu estou... Mas é um trava-língua. É um controle feito por qualquer cidadão, em qualquer juiz, qualquer tribunal. O abstrato é aquele que só os numerados lá do artigo 103, salvo engano, da Constituição, que tem essa prerrogativa. Isso inclui a OAB. Então, assim, é difícil de você mudar esse sistema quando o sistema está corrompido já há 30 anos. Quando ele vem lá da Constituição, quando ele prega essa questão do 5º Constitucional e ela invoca nos tribunais superiores para desfazer tudo que nós conseguimos. Por exemplo, o artigo 13, é livre o exercício de qualquer profissão, desde que atendidos os requisitos legais. Tá, mas aí faz a lei, mas aí inclui na lei uns artifícios subterfúgios para poder privilegiar. E aí você discute essa lei, chega no STO, no STF, barra a discussão sequer passa do juiz de admissibilidade. Por quê? Porque existe um lobby, existe um protecionismo, existe uma canalice, que eu chamo, dentro desses tribunais superiores, que impede a Constituição. Essa Constituição está aí para mim, é um rolo de papel higiênico. Entendeu? Isso aí não serve para nada. Porque todos os dias o Supremo Tribunal Federal rasga a Constituição, interpreta a Constituição de acordo com o freguês. Então não dá para ser sério, não dá para poder dizer que esse é um país sério, não. De espertos, entendeu? Espertalhões, para ser mais exato. Mas isso é preocupante, doutor Paulo. Lógico. É lógico que é. Porque o que a gente pode fazer enquanto operador do direito? A gente pode, por exemplo, fazer uma ação declaratória de inconstitucionalidade e esbarrar no ministro Gilmar Mendes da vida, dizendo que a ANB não tem prerrogativa, não tem legitimidade ativa para poder ajuizar uma ADI, sendo que ela é constituída legalmente e tem associados em todo o Brasil. E por que acontece isso? Porque há interesses escusos dentro dessa normativa, dentro dessa lei, e aí interesses que eu digo financeiros, interesses comerciais. Por exemplo, o Gilmar Mendes tem interesse comercial de prevalecer a OAB do jeito que está, porque ele ganha dinheiro com isso. Então não é um país sério, não dá para poder aceitar isso calado. Mas o que a gente faz? Eu sou uma voz dissonante dentro da advocacia em si, dentro dos inscritos na OAB, eu sou taxado de louco, de cri-cri, cara de pescoço, porque eu defendo o certo. Agora, a maioria defende o errado e vem para cima de mim, mas eu estou pouco me lixando para esse pessoal. Doutor Paulo, isso aí eu vou fazer coro de... Só um minutinho, doutor Antônio Carlos. Eu vou fazer coro a Thomas Hobbes, quando ele diz que o homem é lobo do homem. E me parece que o sistema está nesse aspecto. O Supremo Tribunal Federal se transformou o lobo do homem, né? E Rui Barbosa sempre dizia que justiça tardia é a injustiça institucionalizada. Veja essas criaturas que nos acompanham,
né, estão fora do mercado de trabalho, que passaram 5, 6 anos estudando. O presidente da República já disse que era contra o exame de ordem, mas não se percebe as ações do presidente da República no sentido de afastar essa discrepância. Se verifica a PEC 108, que nós queremos que ande. Mas não adianta o presidente sozinho querer mudar. O presidente hoje é uma rainha da Inglaterra. Sim, eu sei. Não adianta a gente ficar cobrando o presidente da República se o culpado disso somos nós mesmos que colocamos esses imbecis lá para poder defender os interesses nossos, mas quando eles viram a página, eles vão defender o interesse deles e dar o lobby. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Essa questão da PL 832, tem um lobby lá dentro que já disse que não vai passar. Tem uma bancada chamada bancada da advocacia, que tem 200 e tantos lá deputados, que estão unidos lá para não passar nada. Outra coisa, o presidente da OAB, aquele biônico, aquele comunistazinho lá, Petralha, ele disse que enquanto for presidente não vai passar eleições diretas. Eu estou falando eleições diretas para a escolha do presidente da OAB. Eu estou dizendo aqui, eu estou separando o caminho. Existe a defesa, quem defenda a extinção total, existe a defesa de quem quer uma moralidade. Então, assim, eu não estou generalizando, eu estou respeitando todas as correntes. Eu estou falando aqui que existe uma linha muito grande de inscritos da OAB, a qual eu faço parte, infelizmente, e eu já pedi, inclusive, em mandado de segurança a desfiliação da OAB, ainda está para julgar ainda, que precisamos de ter eleições diretas, não escolher 81 compadres, escolher um presidente biônico, ao ponto. Então, a gente não pode generalizar e colocar a culpa no presidente da República. Ele recentemente falou novamente, se dependesse dele, advogado não precisava de ter carteira da OAB para poder advogar, não. Mas é a visão dele. Aí vem o presidente da OAB, vem aí, ele joga novamente na mídia que a OAB é importante, o exame de ordem é importante para a sociedade. Eu, inclusive, fiz um tweet sobre isso, explicando lá que isso é uma porcaria. Eu fui vítima dessa porcaria, todos foram vítimas dessa porcaria, e quero ver quem é o macho que vai fazer mudar de ideia. Entendeu? Porque é uma porcaria. Porque é um caça-níquel. Isso aí não avalia ninguém. Uma banca que fala que decadência é preliminar de mérito, tem que ser muito burro para falar isso. E aí coloca para poder avaliar o candidato, o cara fala que decadência não é. Não, ele errou, mas aí a banca corrige, fala que está certo, que decadência é preliminar de mérito, aí chega, aí que entra a história do Poder Judiciário. Aí você vai recorrer ao Poder Judiciário, a primeira instância diz, não, realmente, o examinando está certo, ele não pode falar, está errada a questão. Aí quando vai para o tribunal, aí não pode, porque o juiz não pode entrar na correção da questão. Não é questão de correção. Aí entra a questão de tudo. Entra a questão de quinto. Entendeu? Então, entendeu como que foi feito lá atrás, em 88, essa inserção do quinto dos infernos? Para poder privilegiar os feitos da OAB, para poder permanecer essa excrescência que chama exame de ordem. Eu fui submetido a isso, eu fui reprovado por canalice, crime. E eu não desisti ainda não, ainda está meu processo ainda, apesar de ter passado em outro exame, mas eu vou buscar reparação civil e vou lutar para acabar com isso. Agora, nós não podemos cantar o sol com a peneira, que é só simplesmente acabar. Tem que tirar da OAB, mas o MEC fazer uma espécie de ENAD, uma espécie de avaliação do Estado. O Estado é que tem que dizer quem é apto ou não para poder advogar, e não essa pouca vergonha aí de interesses aí que a gente está vendo. Mas, então, doutor, eu defendo isso. Doutor, apenas... Doutor Antônio Carlos. Por favor, pode ir. Pode ir. Eu comungo com o doutor Paulo
e ele foi em dois cernes fundamentais, fundamental em relação à OAB. Primeiro, que deve-se fazer concurso. Os juízes de primeira instância, eles estão concursados, eles passam por uma prova, né? E eles seguem algumas normatizações onde a eles são imputados algumas punições, mesmo que seja por aposentadoria, compulsória, mas tem algumas punições. Lá em cima, eles são os reis. A quase nada, além de ser indicado, eles são inatingíveis. Então, eles se organizam ali. Eu acredito muito que deve ser feito, realmente, concursos e não indicações. Certa vez eu perguntei para um juiz, já é o terceiro que eu pergunto, se existe um decreto, se existe indícios de fraude, existe um decreto de extinção da ordem dos advogados. Então, no meu pequeno entendimento jurídico, se existe um decreto que extinguiu, então, juridicamente, ela não existe. Como é que o juiz de primeira instância recebe uma ação de uma pessoa que, teoricamente, ou na prática mesmo, ele não tem a legitimidade para postular? Porque, a partir do momento que uma organização que regulamenta uma profissão ela não existe, então não existe nada, absolutamente nada. Haja vista que eu entrei com pedido, tá, há anos atrás, que isso reverberou no país inteiro, em relação à minha inscrição pelo Ministério do Trabalho, né? Fundamentando exatamente na não existência e não ter um órgão regulamentador da profissão de advogado, né? E isso aí gerou, depois aconteceu uma série de coisas. Pois bem, esse foi o primeiro ponto que eu achei bastante interessante. E uma segunda coisa que o doutor Paulo falou, que é bastante pertinente, é que o MEC tem que assumir a posição, sabe, do Ministério da Educação e Cultura. É ele que tem que realmente fazer com que valha as determinações de quem realmente deve estar apto para poder advogar ou praticar qualquer tipo de profissão, recebendo a sua titulação pelo Ministério. Porque, a partir do momento que você emite um diploma, que está credenciado, está lá na lei de diretrizes e bases do ensino, que você, sendo credenciado, recebendo a titulação, você é apto para trabalhar. Isso está na Constituição. E o MEC ele se silencia em relação a isso. Você não consegue nem colocar a lei aonde diz que você tem que constar no seu diploma advogado. É uma lei que está ali. Eu mostro para todos os advogados aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, colegas meus. Eu digo colegas porque a única diferença é que ele está inscrito. Não estou, mas eu sou advogado não inscrito, né? E outro dia até discuti, porque, mas você é bacharel. Eu falei, não, sou advogado não inscrito. Aí fui lá e mostrei a lei para ele. Ele falou, eu não sabia disso, como muitos não sabem. Então, assim, é revoltante essa ingerência do judiciário no legislativo, no executivo, e com isso consegue manipular e fechar todo um esquema onde você não consegue ir para frente. Eu fico aterrorizado quando eu vejo o doutor Paulo, que está lá dentro, brigando, sabe, e brigando contra um sistema. Esse é o verdadeiro Leviatã que eu escutei lá no começo das minhas aulas, falando do grande Leviatã, e realmente a própria OAB é um Leviatã. Ele massacra a sociedade jurídica e tem poder para isso porque ela está inserida no contexto nacional. Ela tem todos os sistemas. Ela está dentro do Congresso, ela está dentro do Judiciário, tem que estar, está dentro do Executivo. Em todos os estados, cada deputado, cada vereador, no Executivo tem os escritórios espalhados pelo país inteiro, as seccionais. Tá? Como nós precisamos, porque juridicamente, me perdoem, juridicamente, o ipsis da lei
vai acontecer isso. Os 11 vão votar contra o que a gente colocar lá. E às vezes um só, né? E às vezes é um só, doutor. Né? E às vezes é um só que vota contra a lei. Isso, uma decisão monocrática. Então, o que adianta a gente pegar uma lei, mostrar, falar, tá aqui, ó, o infame, olha isso aqui. Ele vai falar, mas eu não entendo isso, eu quero desse jeito. Nós temos que fazer alguma coisa. Conversa, por lei, justificativa, mostrar. A gente precisa realmente reestruturar a nossa linha de pensamento e de ações. Nós precisamos realmente sentar, porque nós estamos... Olha, doutor Paulo, eu vou dizer para o doutor o seguinte, o doutor Carlos, ele já sabe da minha consideração e apreço que eu tenho por ele. A doutora Leonice, nossa, é incansável, o doutor Carlos falando que ela, 4 horas da manhã, estava ela lá, futricando lá no fuxiqueiro do WhatsApp. Mas, doutor Paulo, o senhor é ímpar para dizer o que foi dito do que é a OAB, uma instituição ímpar. Mas, na verdade, o senhor é um grande representante, sabe, nosso, dentro do sistema jurídico, sabe? Porque é difícil encontrar homens de caráter como o do senhor, doutor Paulo. De verdade mesmo. Bater contra, cortar, hoje eu digo, na própria carne, sabe? Sabendo que vai enfrentar, sabe, problemas, mesquinhez, como muitos juízes falam. Eu não vou dizer que é inepta essa ação e fundamentar na extinção do exame de ordem, porque se eu fizer isso, me matam, me comem, acabou a minha profissão, mesmo ele sendo concursado. Então, você vê como é que é o sistema, como é que é o mecanismo. Mesmo ele fundamentado dentro de uma lei, ele não tem a coragem para poder fazer, porque ele se sente oprimido em relação a tudo que vem acontecendo. Doutor Antônio, só um minutinho, doutor Carlos. Eu queria só agradecer as deferências, mas eu quero dizer que eu leio na cartilha do Sobral Pinto, que diz que a advocacia não é profissão para covardes. Entendeu? Então eu sigo essa cartilha e eu vou a fundo, tá? Verdade. A gente sempre tem falado que quem tem realmente esse sentimento que mude de profissão, né, doutora? E outra coisa... Doutora Leonice. Só complementando, sem querer ser muito prolixo, só nessa questão aí da primeira instância para as demais instâncias aí, da questão envolvendo a OAB, você quer uma coisa mais escabrosa do que foi essa indicação desse desembargador, que não é desembargador, é juiz do Tribunal Regional Federal, porque não existe cargo de desembargador federal. Esse é um cargo inventado. Esse título não existe. Tá, juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse Cássio Nunes Marques. Esse cidadão, ele é oriundo da advocacia. Agora, pense bem, qualquer pessoa que for apoiada por Felipe Santa Cruz e por PT, chuta que é macumba. Por quê? Então você já tem uma noção do que nós vamos enfrentar com essa indicação para esse ministro. Ele é apadrinhado do Felipe Santa Cruz, da OAB. Ou seja, o que era ruim vai ficar pior. Então essa é a pior corporação, a pior constituição do STF de todos os tempos. O Barroso deve estar remoendo no túmulo de vergonha dessa instituição. Entendeu? De vergonha, porque rasgam todos os dias a Constituição. E a OAB, que deveria lutar pela Constituição, pela legalidade, pela moralidade, tudo, ela apoia esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo a instituição OAB, eu estou dizendo os gestores da instituição. Porque é bom separar, porque senão depois vai dizer que eu estou falando mal. E como eu respondo por um código de ética e disciplina, eu não estou aqui falando mal da OAB, apesar que eu tenho minhas opiniões pessoais, mas elas ficam para mim. A minha opinião, a minha avaliação da instituição fica para mim, mas externamente eu deixo bem claro. Eu estou criticando os gestores da OAB, que não valem o que
Então, por aí você tem uma ideia. Doutora Léo. Bom, ouvindo atentamente aí as colocações do doutor Antônio Carlos Jardim, doutor Paulo, eu tenho comigo o seguinte, doutor Paulo, não existe em órgão nenhum, ou seja, no STF, no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, nos estados, nos municípios, dentro do Senado, que não está total, não vou falar 100%, mas eu vou falar que bem 95% são membros, se não são inscritos, já foram inscritos, estão com seu exercício suspenso por estar ocupando, investido de um cargo, tá? São advogados. Infelizmente, nós estamos lutando contra um aparelhamento de anos e anos. Quanto a 8.906, doutor Carlos, artigo 8º, inciso 4º, vamos voltar novamente lá. Fora o conhecimento de um decreto que criou, de um decreto que revogou, extinguiu no todo e permanente, nós temos uma questão também de uma fraude, nós temos uma questão de falsificação de assinatura, e no artigo 8º, doutor Paulo, o doutor é um caso, é uma pérola, dentro da justiça, dentro do direito, dentro do caráter, da índole de um homem, porque realmente está lutando por justiça, tá? Qual é o provimento? O que é um provimento? O que está lá dentro daquele artigo 8º? Que provimento é esse? Cadê a lei deste exame? Então, quer dizer, nós temos um crime embutido no outro crime. Não existe lei de exame, não é competência da OAB, é competência do MEC, é competência da Lei de Diretrizes Educacionais. Aquele inciso 13, que trata da lei, não é lei da OAB, é a Lei de Diretrizes Educacionais, no artigo 43 e no 48, ele é bem claro. A OAB, ela não faz parte do poder público. A OAB nada mais é que uma entidade de fato que até 91 ela era de direito, não cumpriu com a justiça de mandar baixar aquela CNPJ dela de 66. As demais que foram constituídas todo num vício de irregularidade, de crime federal. Então, eu entendo o seguinte, nós, de caráter, de índole, profissionais realmente da justiça, da advocacia, não podemos jamais abaixar, nos colocar lá embaixo, diante de uma discrepância, de um crime, que nós estamos sendo vítimas dele. E eu admiro e parabenizo, mais uma vez, doutor Paulo, porque você é uma pérola, você é de caráter, você é índole. Quanto à magistratura dos tribunais, eles são conviventes com essa situação, porque todos eles têm conhecimento. Infelizmente, não são todos, mas infelizmente a maioria. Eles são conviventes com a situação, porque todos eles estão envolvidos nesse sistema. Eles estão envolvidos nesse sistema. Dizer que não tem conhecimento, não, eles têm conhecimento sim. Eles deveriam se prezar em colocar a justiça em primeiro lugar, e não um sistema corrupto, sujo, da forma que nós estamos vivenciando no país. Uma insegurança jurídica total. Quanto ao presidente, ele não tem competência em cima de uma lei que está vigente. Aí cabe à Polícia Federal, recebido todas as documentações, se aprofundar, mandar fazer o exame grafotécnico da assinatura de Itamar Franco, que já tem outra decisão do TRF4 com laudo positivo, e é a mesma assinatura. O presidente é um. Ele é um, como nós somos a minoria, lutando com um sistema
que vem de anos e anos num aparelhamento. E tudo isso nós sabemos que ele tem um endereço, Foro de São Paulo. Eu entendo que a nossa Constituição, infelizmente, ela foi constituída, ela foi elaborada por socialistas, por comunistas, tem mais de 60 artigos dentro dessa Constituição que não foram aprovados, colocaram uma instituição lá dentro, mas não para ser dona, escravizar uma profissão. Ela se aproveitou de todo esse sistema. Por ela fazer parte, dentro dessa Constituição de 1988, tomar a advocacia, a profissão para si, para o crime, porque são vários advogados envolvidos nos maiores crimes. Nós sabemos que nós temos juízes, ministros, desembargadores, e todos eles têm cursinhos, têm instituto, como o Gilmar Mendes, maiores escritórios de advocacia para a defesa e proteção dos crimes por eles mesmos cometidos. Então, eu entendo que a nossa Constituição, infelizmente, é uma Constituição que foi elaborada, teve a participação da OAB, que lá naquela época ela existia de direito, e foi lá para dentro, mas ela não foi lá para dentro para ser dona da profissão da advocacia. Ela não é dona dos advogados. E os demais advogados a ela inscritos deveriam realmente se atentar a todos esses detalhes e serem advogados da justiça, e não de uma entidade que não existe de direito. Doutor... Tá? Esse é o meu posicionamento. Até agora, ninguém provou qual é a lei de exame, ninguém provou qual é esse provimento. Provimento, nós sabemos que é um ato da administração pública para concurso de cargos e salários remunerados, para investiduras de cargo público, não para advogados autônomos, e não para advogados depois de graduados e prestar um exame. Ele já foi avaliado enquanto acadêmico. Eu não sou contra essa avaliação, mas enquanto acadêmico. A partir do momento que você tem o seu diploma reconhecido pela competência, que é o MEC, é o Estado, você tem que trabalhar. Eu não estou prestando um concurso, eu não sou remunerada por um concurso que eu vou prestar por esse exame, por essa discrepância, porque isso é um caça-níquel. Doutora, nosso tempo está estourando, doutora. Infelizmente, o nosso tempo está estourando. Tá bom, então, eu agradeço. Paulo, a doutora vai voltar de novo. Doutor Paulo, pergunta dos 199 aprovados naquele mandado de segurança. O que dizer para eles? Aguardarem a sentença. Não teve tudo que foi... Não, eu conversei em audiência com o juiz responsável na terça-feira, expus as situações, principalmente daqueles que resolveram fazer esse maldito exame que não tem perspectiva. Falei, inclusive, que aqueles que se formaram desde dezembro do ano passado também estão sem perspectiva alguma de poder trabalhar, ou seja, estão impedidos do trabalho, de exercer a profissão, por conta dessa pandemia também, né? Mas não apenas os 199, não quer dizer aqui que todos que, como a anulação da questão, eu espero que vai ser confirmada, a liminar vai ser confirmada em sentença, ela vai abarcar o efeito erga omnes, porque o próprio edital dessa coisa chamada de exame de ordem, que eu chamo de vexame, diz que se anular uma questão para um, anula para todo mundo. Então, até o entendimento recente do STJ foi claro, dizer que o mandado de segurança coletiva abarca quem associou antes e depois do ajuizamento da ação. Então, todos serão, não só os 199, mas também outros tantos que tiveram a oportunidade de associar a ANB. Eu espero que estes que se associaram, que estão se beneficiando do trabalho da ANB, possam futuramente, né, doutor Carlos, doutor Leonice, doutor Antônio, ajudar na luta aí para poder não ficar praticamente sozinho, assim, enquanto patrono de causas aí. Eu espero ter outros causídicos aí para poder seguir essa luta, para poder combater essas fraudes aí, tanto na própria
na instituição quanto dessa questão do exame, para poder tirar o exame da OAB e mandar para o MEC. Esse é o objetivo. Tá? Mas é isso aí. Doutor Paulo, realmente faço coro àquilo que disse a doutora Leonice. Você é uma ilha, grata ilha, que todos buscam abrigo, né? Porque é a voz daqueles que querem realmente ingressar no serviço da advocacia. O nosso tempo estourou. Infelizmente, o assunto é importante, é de interesse nacional, mas infelizmente nós temos que dar por encerrada a nossa edição de hoje. Eu vou conceder 1 minuto para cada um se despedir e depois nós nos despedimos dos demais internautas. Doutor Antônio Carlos Jaldi. Eu quero aproveitar esse 1 minuto meu exatamente para fazer uma complementação. Se não me engano, não sei se foi o Celso de Mello, se foi o Marco Aurélio, que fez que acatou aquela cautelar do Partido Verde, onde tira o poder do presidente da República para indicar na lista tríplice o reitor. E eu queria dizer que, de acordo com o inciso 25 do artigo 84, que são 27 incisos, ele diz: prover, exigir e extinguir cargos públicos na forma da lei. Aí, a lei que regulamenta a lista tríplice, que é a 9.112, de 21 de dezembro de 95, no seu artigo 1º e inciso 5º, fala exatamente sobre a lista tríplice. Então, que é feito essa consulta, no Conselho montado uma lista tríplice, tá? E é enviado ao presidente. Essa lei regulamenta os direitos privativos, vamos dizer, que não precisaria do presidente. E aí vem o ministro e diz: não, você não tem esse direito, tem que ser o primeiro. Ora, para que então, que se faz uma consulta e elabora uma lista tríplice para oferecer condições ao presidente de escolher o seu direito, tá? Quem ele quer trabalhar, que acompanha a sua linha. Então, era só isso que eu queria complementar, agradecer aí ao doutor Paulo, ao doutor Carlos, à doutora Leonice, que eu estando aqui participando com vocês, para mim é um aprendizado monstruoso. Obrigado, doutor Antônio Carlos, o presidente da ANB do estado do Mato Grosso. Que Deus lhe abençoe ricamente por dedicar parte do seu tempo a essa causa de forma voluntária. Aliás, todos nós, né? Há uma causa que todos nós nos empenhamos de uma forma tão lamentável, mas é necessário. Doutora Leonice, 1 minuto para suas considerações. Eu queria agradecer a ANB, ao doutor Carlos, doutor Antônio Carlos Jadir, doutor Paulo, mais uma vez, parabéns por ser esta raridade dentro da advocacia, e a nossa luta vai continuar, a vitória vai ser nossa, porque a justiça tem que prevalecer. Quando o direito não se socorre, busca a justiça. E é isso que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. A ANB, a cada dia se fortalecendo no Brasil inteiro e fora do Brasil. Vamos todos juntos. Eu me coloco à disposição através do telefone 11 99324 6401, que eu estou vendo aí que tem colegas que estão dizendo que não está conseguindo se filiar à ANB. Pode me chamar no privado, eu já disponibilizei o meu número, tá, que eu passo o procedimento para a filiação, a ficha e os procedimentos, e-mail, tudo direitinho. 11 99324 6401. Muito obrigada a todos. Repita, doutora. Pode repetir o telefone? 11 99324 6401. Ok. Doutora Leonice, com o seu brilhantismo de sempre, engrandecendo esse encontro maravilhoso que nós temos às quintas-feiras de manhã. Muito obrigado pela sua participação e que Deus abençoe. Doutor Paulo, esse grande mestre do direito do Brasil, parabéns, em primeiro lugar, pela sua iniciativa, pela sua atitude e seu comportamento. E segundo, quero dizer
que todos da ANB nos sentimos honrados de sermos seu colega. Eu não tanto, né, porque talvez eu já esteja me despedindo da advocacia há muito tempo. Mas você é realmente uma raridade no mundo do direito. Parabéns. Está cortando. Está me ouvindo? Agradeço as palavras de todos aí, pelas deferências. Muito obrigado, estou à disposição. Tem muita gente, algumas pessoas me dizendo aí que prefere morrer meu amigo do que ser meu inimigo, né? Então, não sei por que estão dizendo isso. Não sei, sinceramente, mas assim, eu quero deixar bem claro aqui que a luta, principalmente nessa questão envolvendo a questão jurídica, a questão da própria existência da OAB, e aqui eu não estou defendendo nada contra a OAB, só para deixar bem claro, eu defendo tudo contra a gestão. Eu quero deixar registrado que todo dia é dia de lutar. E não pense que uma derrota, ou quando se perde uma batalha, é diferente, porque não se perdeu a guerra. Então a gente está firme no propósito, eu continuo nos meus ideais e ajudando o que for preciso aí a ANB e todos os associados. Espero que depois que conseguirem o intento de poder exercer a profissão por conta da atuação da ANB, e essas pessoas se prestem a ajudar a ANB, a ajudar outras pessoas. É isso que a gente precisa. Não é oportunismo. Oportunismo a gente sabe que vai ter. Mas a grande maioria não, a grande maioria vai ajudar. Então, um abraço a todos, foi uma satisfação participar dessa discussão. E fiquem com Deus, Deus no comando e tamo junto aí. Nossas recomendações também à doutora Laiane, eu sei que está próximo um evento muito grande de vocês dois, né? Então, saiba que a ANB saúda esse casal maravilhoso, né, e pedimos que Deus os abençoe, assim como abençoe aos nossos internautas, abençoe a todos os nossos colegas e que Deus conforte o coração dos familiares daqueles que se suicidaram, infelizmente, por conta dessa excrescência. E estamos aqui, mais uma vez, agradecidos pela participação de todos, rogando a Deus que possamos estar de volta em breve. Um grande abraço, muito obrigado, doutor Paulo, doutor Alnice, doutor Antônio Carlos Jaldi, aos internautas que participaram, sejam todos muito abençoados por Deus. Um grande abraço, bom final de semana.